Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler, meus irmãos, a partir do primeiro versículo. Diz assim a Sagrada Escritura: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eu quero destacar, meus irmãos, que nós estamos estudando o sétimo mandamento. Então, eu quero destacar o pequenino versículo 14 que diz: não adulterarás. Né? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, alegre do seu dia, para estudarmos, Senhor, sua palavra mais uma vez, continuando esta série nos 10 mandamentos, mais especialmente no sétimo mandamento. A nossa oração é que nós possamos ser ensinados pelo Espírito Santo, que essa série o Senhor abençoe, e mais especialmente o estudo de hoje, para que nós possamos entender a sua vontade, deixar os nossos pecados e crescer em santidade e piedade, Senhor, por meio de Jesus, em Cristo Jesus, na obra e graça do Espírito Santo. Perdoa nossos pecados e nos abençoa grandemente nesta manhã, a sua palavra, a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu já convido vocês, irmãos, a olharem o programa de culto, no ponto número 6, onde nós temos o estudo no sétimo mandamento. Hoje é o estudo de número 20, pela misericórdia do Senhor. Nós estamos até demorando mais nessa série do sétimo mandamento do que até outros mandamentos, se eu não me engano. Acho que já é a maior, né? Mas nós não temos assim limite, né? Então nós estamos seguindo o catecismo, vendo o que o catecismo ele destaca, e não interessa que a gente demore, né? Interessa que venhamos a tratar desses assuntos importantíssimos. Então hoje nós vamos falar aqui, irmãos, de uma resposta, um pedacinho da resposta maior do catecismo da pergunta 139. Então, o catecismo maior de Westminster, ele diz assim, pergunta 139, quais os pecados proibidos no sétimo mandamento? Já vimos vários pecados, mas hoje nós vamos chegamos aqui a este pecado. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, reticências: permitir, tolerar ou manter locais de prostituição e a eles recorrer. Então, hoje nós temos aqui a questão da prostituição. A questão da prostituição é um pecado muito específico e muito antigo, evidentemente. Ele já aparece na Bíblia, bem lá atrás ainda, no livro de Gênesis, e é um problema muito sério.
questão da prostituição. E hoje, veja que aqui o Catecismo Maior ele está dizendo que é pecado permitir, que é uma palavra assim, né? Permitir é deixar acontecer. Tolerar já é uma palavra um pouco mais forte, né? Uma tolerância com aquele pecado, porque você pode permitir ali, é um sentido, mas tolerar trata-se mais de uma questão, mesmo que você não se importa, né? O seu coração não se importa, vamos dizer assim. E aí avança, ele diz assim, permitir, tolerar ou manter. Então veja os verbos, né? A primeira permissão, você permite que aquilo exista. Segundo, você tolera, quer dizer, é uma coisa mais de que você não se importa, para você é até uma coisa indiferente. E manter, quer dizer, dar, vamos dizer assim, condições para que exista essas coisas. Então temos 3 palavrinhas aqui: permitir, tolerar ou manter. Então essa manutenção já diz respeito a algo assim mais ativo, né? A permissão e a tolerância, digamos assim, não é tanto atividade, mas agora já o manter, a manutenção é quando você verdadeiramente dá algum investimento naquilo, mantém aquilo, promove aquilo de alguma maneira, às vezes até financeiramente ou por meio de ações e assim por diante. Isso é muito amplo, mas veja aqui, então permitir, tolerar ou manter locais de prostituição, locais de prostituição. Então aqueles locais onde estão ali, onde está se praticando esse tipo de pecado. E por último, a eles recorrer. Então esse último verbo, são 4 verbos, na verdade, né? Verbo permitir, tolerar, manter e recorrer. Você percebe uma certa progressão na gravidade. Eu acho que podemos concordar com isso, meus irmãos, no sentido seguinte: primeiro você permite, você deixa lá, você deixa acontecer. Depois você tolera, isso você permite e você tolera. Você acha aquilo tolerável, você acha aquilo normal. E aí se torna mais grave, você mantém, você investe naquilo, você dá dinheiro para aquilo ou dá apoio em algum sentido para aquilo. E aí piora, porque você recorre àquilo, ou seja, você vai lá e recorre ao que está se praticando naquele lugar. Então são verbos que mostram uma piora, um aumento da gravidade. Primeiro eu permito, depois eu tolero, depois eu mantenho, finalmente eu recorro a isso. É claro que quando você chega a recorrer a isso, quando alguém chega a recorrer a isso, ela está já fazendo todas as outras coisas, não é? Ela está permitindo, ela está tolerando, ela está mantendo. O outro ponto importante que nós devemos agora lembrar, né, e pensar mais nos nossos próprios dias, é que o Catecismo Maior, como ele está falando para o seu tempo, ele fala de local de prostituição. E quando ele fala de local de prostituição, é local mesmo, né? Então é um prédio, é uma casa, é um lugar onde ali existe a prostituição, onde ali está se praticando o pecado da prostituição. Nos nossos dias, isso mudou drasticamente, isso mudou de uma forma extraordinária, no sentido que não se precisa mais de um lugar específico para a prostituição, porque qualquer lugar pode ser hoje em dia lugar de prostituição, porque existe agora a mídia, a internet amplamente espalhada, que dá oportunidade, então, para que se faça tudo isso aqui, se permita, se tolere e se recorra, sem que seja preciso nem mesmo ir até um lugar, né? Mas ali, então, a pessoa pode, de várias maneiras, online, recorrer a esse tipo de pecado. E as pessoas que se dispõem, né, a fazer isso, vamos dizer assim, oferecer, né, esse tipo de coisa,
irmãos, elas fazem isso então também em qualquer lugar. Então nós temos um elemento aqui, em comparação com aqueles dias, isso aqui é século XVII, então vocês imaginem, século XVII, século XXI. Então, em comparação com aqueles dias, nós estamos numa situação bem mais grave, bem mais grave. Bem, a questão mesmo, vamos dizer assim, um subpecado relacionado à prostituição, que é a pornografia. Há algumas décadas a pornografia também era mais difícil. A pornografia ela tinha que se recorrer a alguma revista, alguma coisa que pudesse tocar ali para acessar a pornografia. Hoje não. Hoje a pornografia está amplamente divulgada e disponível nas redes sociais. Então, meus irmãos, nós temos hoje, se nós pudermos assim colocar as questões de comparação entre o século XVII e o século XXI, nós temos um perigo muito maior. Esse pecado ele está de uma forma, se manifestando de uma forma muito mais grave, existe uma permissão muito maior, existe uma tolerância muito maior, existe uma manutenção muito maior, porque não precisa nem de lugar mais, e existe um recorrer, né? Uma procura desse tipo de coisa muito maior, muito mais fácil do que no século XVII, em que um homem ele tinha que ir num lugar, em que aquele lugar tinha que existir propriamente. É claro que hoje ainda existe, mas vamos dizer assim, hoje não se tem mais a necessidade exatamente de um lugar, né? Como é evidente, é claro, para todos nós. Então, meus irmãos, o Catecismo Maior, ele quer colocar para nós aqui a seguinte verdade, que isso é pecado. É pecado, a prostituição em si já é pecado. Agora, esse pecado, ele vem com essas outras formas de pecado. Primeiro você permite, você depois tolera, você mantém e você recorre. Então, esse pecado, ele vem, digamos assim, acompanhado de vários tipos ou vários níveis deste pecado. Tá? A palavra de Deus, por que o Catecismo Maior está dizendo isso aqui? Porque a palavra de Deus claramente proíbe este pecado. Proíbe exatamente o local de prostituição antigo e proíbe toda a prostituição na internet, nos nossos dias. E proíbe por quê, irmãos? Proíbe por quê? Eu quero falar hoje mais ou menos em seguintes aspectos. Quero primeiro tratar com vocês por que proíbe, né? Depois nós vamos tratar mais da cura propriamente desse problema e das ações que vêm desta cura a respeito desse problema. Quer dizer, se você tem um problema, você tem uma proibição das escrituras, mas essa proibição das escrituras, você olha para a sociedade, a história, né? Você vê que esse tipo de pecado existe historicamente, e você percebe que nos nossos dias a coisa está muito mais fácil, muito mais propalada, publicada, de fácil acesso, você percebe que não é um problema fácil de resolver. Isso é uma coisa arraigada na história, isso é algo que na própria Bíblia você já tem ali, como eu disse, no livro de Gênesis, ainda no início ali do relato bíblico, mas você também tem nos nossos dias algo muito mais grave, de maneira que isso é muito difícil de resolver. Como nós podemos lidar com este problema, irmãos? E como nós podemos vencer esse tipo de problema na nossa vida? E eu preciso então já mostrar para vocês o seguinte: um dos motivos que as Escrituras Sagradas proíbem esse pecado, e nós vamos tratar nesta manhã também, é a questão que ele afeta diretamente a nossa vida, diretamente, afeta o nosso corpo, é um pecado no corpo, né? E que ele afeta também profundamente a relação mais íntima que existe entre os seres humanos, que é o casamento. De forma que, digamos assim, a Bíblia mostra que o próximo, o mais próximo de um homem ou de uma mulher, é o seu marido, é a sua esposa.
E este pecado, ele entra no leito conjugal. Ele acessa, ele vai até o leito conjugal. Ele vai até a intimidade mais profunda, mais real que existe entre os seres humanos, entre um homem e uma mulher, que é a relação sexual. Ele, então, atinge profundamente a pessoa, o corpo, um pecado no corpo e com o corpo, usado como instrumento o próprio corpo da pessoa, e ele atinge a relação mais íntima que existe entre as pessoas, segundo as Escrituras. Como eu disse, o próximo mais próximo de alguém é o cônjuge, ou a pessoa da família dela, se ela não for casada, né? A pessoa mais próxima a ela, se ela não for casada. De maneira que esse pecado, ele atinge o ser da pessoa, porque nós somos corpo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, nós somos alma que habitamos no corpo. Não, a Escritura diz que nós somos corpo e alma. Mostra claramente que eu sou corpo também. Então, atinge o meu ser e ela atinge, de frente, a relação mais íntima que nós podemos ter e, portanto, atinge a família. E atingindo a família, atinge toda a sociedade, porque a família, você já deve ter ouvido muitas vezes, isso é a célula, né, da sociedade. Vamos dizer assim, é o núcleozinho ali, onde, se não estiver saudável, a sociedade toda vai ser atingida, meus irmãos. Então eu quero fazer assim com vocês, para nós irmos tratando aqui do assunto. Eu quero ler os textos e destacar algumas coisas já com vocês nos textos, para nós irmos já às Escrituras Sagradas e observarmos o que a Palavra de Deus diz. E depois, destacando isso, eu quero tomar esses pontos e fazer então um resumo, meus irmãos, e tratarmos desse assunto, segundo esses pontos que eu já falei para vocês, ou seja, o problema em si, porque ele é proibido, a natureza dele e como nós podemos realmente lidar com isso, meus irmãos. E aí mostrar para vocês a relação disso com esses verbos, permitir, tolerar, manter e recorrer. Tá bom? Então vamos às Escrituras, vamos ver aí a palavra do Senhor. 1 Coríntios, peço para vocês abrirem então suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 15 ao 20, tá? Primeiros Coríntios, capítulo 6, do verso 15 ao 20. Veja o que a palavra de Deus diz. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja uma coisa que eu sempre tenho procurado, irmãos, trazer para os irmãos de uma forma assim consciente, e peço até para vocês orarem por mim como pastor e por todos os pastores, porque nós temos que trazer todos os assuntos para o Evangelho de Jesus, para a cruz de Cristo. Você observa claramente que o apóstolo Paulo ele não consegue tratar de nenhum assunto fora de Jesus, ele sempre traz para Cristo. Então, se ele vai dizer assim, quando um homem se deita com uma prostituta, ele está fazendo uma coisa assim, se ele é um cristão, ele está fazendo uma coisa contraditória, ele está fazendo uma coisa que, vamos dizer assim, é algo drasticamente contraditório, é algo tão
vamos dizer assim, irmãos, tão oposto ao que aconteceu com ele, que ele não pode fazer isso. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que Jesus, quando morreu na cruz, ele nos comprou, ele pagou por nossos pecados e nos fez pertencentes a ele em uma união que nós chamamos de união mística, uma união espiritual profunda, de maneira que agora nós somos do Senhor. Do Senhor. Então existe uma união com o Senhor. Se existe uma união com o Senhor, o homem, o corpo dele agora, conforme Paulo diz, é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. Esse corpo agora é santo. Esse corpo pertence a Deus. Todos os órgãos desse corpo, e inclusive, eu vou falar aqui, né? As partes genitais, tudo pertence a Cristo e é santo. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que deve ser, portanto, tratado assim. É uma verdade, é uma realidade espiritual. Paulo está trazendo para a cruz, está dizendo assim, veja, vocês não são mais da prostituição. O corpo de vocês não é mais da prostituição. O corpo de vocês agora é santo, pertence a Jesus. E vocês são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui, irmãos, no iniciozinho, os corpos, não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo, farei membro de uma meretriz? Veja, Paulo está dizendo, veja que absurdo é isso. Porque não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, que se ajunta com a prostituta, faz-se um corpo com ela, porque diz que serão dois uma só carne. Existe ali, no casamento, a relação sexual, segundo então o que o apóstolo Paulo está dizendo, está ligado àquilo que Adão falou no finalzinho do capítulo 2, quando Deus deu a ele Eva. Adão falou, esta é a minha carne, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne. Então a relação sexual está envolvida nisso, nesta unidade que passa a ter entre um homem e uma mulher, eles passam a ser uma unidade no casamento, uma só carne, e a relação sexual está envolvida com isso, de maneira que o homem que se deita com uma prostituta, ele está como que se unindo a ela, e isso é incompatível, é isso que Paulo está dizendo aqui, com a união que ele tem com Jesus Cristo. Isso é absurdo, isso é uma abominação. Ele diz assim, porque o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, qual a conclusão de Paulo? Veja, Paulo apresenta uma doutrina, Paulo diz assim, vocês são um com o Senhor, então fujam da fornicação. Fujam da fornicação. E aí ele acrescenta mais ainda, ele diz assim, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Né? Por exemplo, se um homem rouba, ele está cometendo pecado, mas ele está fazendo fora do corpo, ele está roubando alguma coisa de alguém. Só para dar um exemplo para vocês, mas o que fornica peca com o seu próprio corpo, ou seja, o corpo é instrumento diretamente, porque envolve a relação sexual, então ele peca com o próprio corpo. E aí ele diz mais, ele volta de novo à doutrina e ele diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Então ele diz assim, veja a contradição, agora o corpo de vocês pertence a Jesus, se você se deita com uma prostituta, isso é uma contradição absurda, porque você está se unindo a ela, e vocês estão pecando com o próprio corpo, mas o corpo de vocês não é mais para isso, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos, ou seja, Cristo, quando morreu na cruz, libertou vocês da prostituição, comprou vocês, o corpo de vocês é dele, e agora o Espírito Santo habita em vocês são templo do Espírito Santo, esse corpo é santo, é isso que Paulo está dizendo. Veja, meus irmãos, que Paulo está aqui falando duas coisas, você percebe? Ele está falando aqui, por que isso é pecado? Porque isto é um pecado com o próprio corpo e porque uma pessoa que peca dessa forma, ele está contradizendo o Evangelho e o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, porque Deus não quer
que o nosso corpo, esse é o ponto mais importante, vamos dizer, por que Deus não quer a prostituição? Porque Deus não nos criou para a prostituição. Deus não criou o sexo, Deus não criou a relação sexual para que ela seja tratada desta maneira tão vil, tão descompromissada, porque ela se refere ao casamento. A relação sexual é esta unidade, como eu acabei de falar lá, finalzinho de Gênesis capítulo 2, se torna uma só carne. Aqui Paulo liga a questão sexual. A questão sexual é para o casamento, de maneira que Deus não criou para a prostituição. Não nos criou nem para nós termos acesso à prostituição, nem para nós nos prostituirmos, mas para que o nosso corpo, então, seja, vamos dizer assim, tratado e seja usado e execute aquilo que é da vontade de Deus. Em relação à sexualidade, a sexualidade em si não é pecado, mas que ela seja tratada e o corpo, vamos dizer assim, venha executar a sexualidade na vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então isso afronta diretamente a Deus que criou o corpo, mas é pecado também em relação a um cristão, porque agora o corpo dele foi redimido. O corpo dele foi santificado, o corpo dele foi comprado, de maneira que se ele peca contra o próprio corpo, nesse pecado, ele está contradizendo o Evangelho. E ao mesmo tempo, irmãos, Paulo está aqui tratando como é que vocês vão curar esse problema. Vocês vão curar esse problema firmando-se no Evangelho de Jesus. Meditando nessa realidade, pensando assim, quer dizer, um homem ou uma mulher que tem se viciado nesse tipo de pecado, para que ele seja liberto disso, um mero esforço moral não vai adiantar muito. Mas de forma cristã, de forma evangélica, digamos, para que ele realmente seja liberto disso, ele tem que meditar e tem que entender o Evangelho de Jesus aplicado a essa questão específica. Paulo está dizendo assim, vocês precisam entender, vocês precisam firmar-se nessa verdade, que quando Jesus morreu na cruz, versículo 20, foste comprado por bom preço, de que o corpo de vocês é membro de Cristo, versículo 15, vamos ver as verdades aí. Primeiro, o corpo de vocês é membro de Cristo, versículo 15. Vocês pertencem ao Senhor. Vocês são templo do Espírito Santo, versículo 19. Vocês foram comprados por bom preço. Essas são as verdades que Paulo está dizendo assim. Você quer vencer a prostituição? Você quer vencer esse pecado? Firme-se nessa verdade, medite nela, creia nela e agora se levante pela fé, crendo nisso e faça o que Paulo diz. Glorifique a Deus. Finalzinho do versículo 20, irmãos, tome aí. Glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como é que vai ser glorificar Deus? É dizendo assim, eu não quero nada, absolutamente nada com esse tipo de pecado, que é a prostituição. E aí, meus irmãos, eu lembro vocês que eu disse na introdução, não é? De que nem me aproximarei de um lugar e nem terei contato com para esse tipo de coisa. Deixa eu aqui fazer um parênteses, né? Não é que nós não vamos evangelizar essas pessoas, não é que nós não vamos ter nenhum acesso de forma missionária e evangelística com elas. Eu estou falando isso aqui para que ninguém entenda, irmãos, que o que nós estamos dizendo aqui é que o crente agora vai se fechar no muro e não vai evangelizar ninguém, não vai se aproximar, por exemplo, das prostitutas e das pessoas que estão nesse pecado porque ele é muito santo, então ele não vai nem se aproximar. Não é isso que nós estamos falando. Nós vamos evangelizar e vamos nos aproximar de todas as pessoas para levar o evangelho. Porque os pecadores, nós somos enviados aos doentes. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós não vamos nos aproximar do tipo de pecado que elas estão praticando. Ou seja, ainda que nós sejamos ordenados, Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura, e nós precisamos levar o evangelho a todos, nós não devemos, meus irmãos, nos aproximar dos pecados dessas pessoas. Nós devemos
entrar numa luta ferrenha, decidida, consciente contra esse pecado, contra todo o pecado, e especialmente contra o pecado da prostituição. Só que nós não vamos fazer isso meramente no esforço moral. Segundo o Evangelho, então, segundo a Escritura, isso só teremos vitória nesse sentido, nesse empreendimento, se nós internalizarmos, meditarmos, tivermos consciência e depositarmos a nossa fé nessas verdades de que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele comprou o meu corpo e agora o Espírito Santo habita em mim. Preste bem atenção nisso. O poder do Espírito Santo habita em mim e Ele me dá toda a graça, todo o poder para que o meu corpo eu não use mais para esse tipo de coisa, ainda que eu tenha usado meu corpo para isso até aqui. Ainda que eu seja um viciado nisso, ainda que isso tenha, vamos dizer assim, esteja me destruindo, mas quando entra o Evangelho de Jesus, o Paulo está dizendo isso, agora vocês têm o Espírito Santo, vocês têm o poder de Deus, vocês foram comprados, então glorifique a Deus. Ele fala de outra maneira lá em Romanos capítulo 6, ele diz assim, considerai-vos mortos para isso, vocês não pertencem mais a esse tipo de pecado, então se levantem e digam, eu não farei mais isso, eu não quero mais ter contato com isso. Então, meus irmãos, nos nossos dias, internet. Jesus disse que se for preciso arrancar o olho, arranque o olho. Se for preciso arrancar a mão, arranque a mão. Isso não é literalmente, né? Todos nós entendemos isso. Jesus não está dizendo para tirar o olho literalmente, nem para cortar a mão, mas é para radicalidade, para dizer assim, eu não vou mais acessar isso. Se porventura, então, uma página, uma rede social, alguma coisa está me levando a esse pecado, em primeiro lugar, eu devo, de forma determinada e consciente em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, tirar isso de minha vida. Tirar aquela página, aquele contato, às vezes até sair daquela rede social. Para que então, irmãos, se aquilo porventura se tornou para mim uma fonte desse pecado, sair desta rede e dizer, basta, eu não quero mais ter nenhum contato com esse tipo de prostituição, hoje online, visual, a pornografia que está disponível nos celulares. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, quero deixar bem claro a vocês. Eu vou devagarzinho, se eu não conseguir concluir o ponto hoje, a gente continua, tá? Mas é muito importante lermos os textos e meditarmos no que as Escrituras estão dizendo. O que ele está colocando aqui é que enfatizo muito isso, tá? Em Cristo Jesus, por causa de Cristo, eu fui comprado, eu não devo mais fazer essas coisas. Deixa eu dar só mais uma ilustração para reforçar aqui para vocês. Por exemplo, você tem a sua casa. Se a sua casa é uma casa comprada, ela é sua. Se a sua casa é uma casa alugada, ela não é sua, né? Então, de acordo com o contrato lá, mas se o dono da casa quiser que você saia da casa, você tem que sair. Mas se é comprada, é sua. O apóstolo Paulo está colocando, só para usar uma ilustração, meus irmãos, assim, olha, o pecado não tem mais direito na minha vida. Em Cristo Jesus eu fui comprado, o meu corpo pertence a Ele, então basta. Eu não vou mais fazer essas coisas, eu não quero mais esse tipo de contato com esse pecado. Vamos continuar aqui para o outro texto? Abra comigo Efésios, capítulo 5, versículo 3. Efésios, capítulo 5, versículo 3. Vamos ver então a palavra do Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Vamos parar por aqui, né? Vamos ler, aproveitar que está aqui pertinho, irmãos, o versículo 5, que diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança
no reino de Cristo e de Deus, né? Então, vamos observar, meus irmãos, Paulo está falando agora para que não somente, veja que ele fala lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, é o ato mesmo da prostituição. Ele mostra a gravidade, como eu procurei mostrar para vocês, de um homem se deitar com uma prostituta, sendo que ele é um cristão. Isso é uma contradição absurda, Paulo diz. Então, porque o corpo agora é templo do Espírito Santo. Então, Paulo diz, isso é uma contradição muito grande, isso não pode acontecer, né? Então, fujam disso, Paulo diz lá, glorifiquem a Deus. Aqui, irmãos, Paulo, ele é mais radical ainda, porque lá em Corinto, ele estava tratando do pecado consumado mesmo, a prostituição mesmo, quando existe a relação sexual. Ele mostrou lá a gravidade disso. Aqui, ele é mais radical, quando ele diz assim, que nem mesmo se nomeie. Você está entendendo? Olha o que ele diz no versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós. Aí ele acrescenta, como convém a santos. Como convém a santos. Então, esse é um tipo de conversa, esse é um tipo de pronúncia mesmo, de fala, que nem deve existir entre nós, entre santos, entre cristãos. Observe novamente que o apóstolo Paulo liga isso com o evangelho. Vocês querem ver? Vamos ler o primeiro e o segundo versículo. Sede, pois, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha, andem em amor, porque Deus nos amou. Ele de novo vai à cruz de Jesus. Não é maravilhoso isso? Paulo não é moralista, nem legalista. Ele não está ensinando meramente regras morais. Não façam isso, não façam aquilo, sejam santos, façam assim, desse jeito, né? Ele não está falando regras meramente. Ele traz mandamentos, ele traz, num certo sentido, regras, mas não é, irmãos, a regra pela regra, o mandamento pelo mandamento, mas é por causa de Jesus. Jesus amou vocês. Andem em amor, como também Cristo amou vocês. Cristo amou vocês. Entregou-se a si mesmo por vocês, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, andem em amor, amem o próximo. Mas a fornicação... Então, o que eu posso dizer, meus irmãos? Que a fornicação é falta de amor. Vocês concordam comigo? Se o apóstolo Paulo ele está dizendo assim, andem em amor, mas não na fornicação, ele está dizendo então que a fornicação é falta de amor. A fornicação, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus, separadas, pessoas que foram amadas. Essas coisas não devem ser nem nomeadas entre vocês. Essas coisas não fazem parte do amor de Deus. Deus amou vocês, santificou vocês, se entregou com uma oferta de sacrifício em cheiro suave. E ele está lembrando lá das ofertas do Antigo Testamento, né? E então vocês foram trazidos para Deus, vocês agora são santos. Então não falar da prostituição. Claro que você pode tratar do pecado da prostituição, como por exemplo, nós estamos fazendo agora. Claro que Paulo não está proibindo tratar do assunto. Ele está falando de você tratar deste assunto de uma forma a que as suas palavras, evidentemente, participem daquele pecado, tem a ver com aquele pecado. Como, por exemplo, uma pessoa conta uma piadinha que envolve essas coisas. Quando, por exemplo, uma pessoa fala uma coisa com duplo sentido, se referindo a esse tipo de coisa. Quando uma pessoa, por exemplo, trata deste assunto de forma leviana, pecaminosa, de alguma forma lidando com isso sem santidade. É isso que Paulo está dizendo. Esse tipo de conversa, esse tipo de palavras, isso não faz parte mais das nossas palavras, meus irmãos. Palavrões, crente não tem que chamar palavrão mesmo, né? Mas vamos dizer assim, palavrões, que geralmente palavrões estão relacionados com esse tipo de pecado.
ou qualquer conversa, ou qualquer coisa, irmãos, que se relacione com isso, Paulo está dizendo, isso não convém a santos. Isso não é amor. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias. Estou lendo aqui o 4 que eu não tinha lido. Que não convém, mas ações de graças. Olha só. Gratidão a Deus. Eu nem vou falar aqui dos outros pecados, torpezas, tolices, zombarias, porque não é o meu assunto. Mas os irmãos podem pensar também, meditar nisso, né? Que essas coisas não fazem parte, não devem fazer parte da nossa conversa, das nossas palavras. Mas o que, irmãos? Gratidão a Deus. Quando abrimos a nossa boca, não quer dizer que você todo o tempo vai estar dizendo glória a Deus, graças a Deus. Não é isso. Aqui e ali você pode dizer também isso, não tem problema não, né? No contexto, com prudência, perdão, dependendo de onde você esteja, você pode expressar sua gratidão a Deus. Mas o que Paulo está falando é mais do que simplesmente expressar gratidão, mas falar de uma forma grata a Deus. Irmãos, quanto mais, eu vou passar para vocês aqui um princípio maravilhoso do Evangelho de Jesus. Quanto mais você entende o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, como Ele te amou na cruz, e como Ele morreu para que você seja de Deus Pai, e seja santo, e seja puro, e pertença a Ele, e vá morar com Ele para sempre no céu, na glória, no reino vindouro, você vai ser grato. Você vai ser grato, irmão. De maneira que você, quando você tiver vontade de abrir a boca para reclamar, para murmurar, ou para falar alguma coisa que seja ofensivo para alguém, ou quando você for tentado, se por exemplo esse é o vício, ou costume, às vezes até cultural, de falar uma imoralidade, de fazer um gesto imoral, ou dar alguma insinuação imoral, a gratidão a Deus, por gratidão a Deus você vai pensar assim, isso aqui é contra o meu Senhor, isso ofende Deus, eu não quero isso na minha vida mais. Mas eu quero falar sempre movido pela gratidão. Vocês estão compreendendo, irmãos? Isso é o Evangelho vivido, meus irmãos. De maneira que, diariamente, em cada tarefa, eu vou fazendo cada coisa de forma a que eu respondo com gratidão ao amor de Deus Pai por meio de seu Filho morrendo por mim na cruz do Calvário. E isso é a cura da prostituição. É o amor de Deus, é a gratidão, é a alegria do Senhor, é a resposta grata por tanto amor demonstrado na cruz do Calvário, que nos faz amar o próximo. Amar a Deus primeiro é amar o próximo. Inclusive por amor aquelas moças que estão se prostituindo e que estão vendendo o seu corpo no comércio imundo e sujo. Eu já quero acrescentar isso. Eu não quero ter nenhuma participação com esse tipo de coisa que degrada o ser humano, que escraviza o ser humano, que faz com que o ser humano venda o próprio corpo como um produto sexual. Por amor a Deus, por gratidão a Deus. Isso denigre a imagem de Deus naquela moça, naquele ser humano. Então eu não quero ter nenhuma participação. Moça ou moço que for, eu não quero ter nenhuma participação nesse tipo de pecado. Você está entendendo, irmão? Por isso que Paulo associa tudo ao amor. Andar em amor, como também Cristo vos amou. E prostituição é falta de amor. Não é interessante pensarmos isso? O que é ser santo? Ser santo é amar. Ser santo, esse é o resumo dos mandamentos. Lembra que Jesus resumiu os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A prostituição é falta de amor.
A prostituição, ela destrói a vida da pessoa, o corpo da pessoa, ela destrói a imagem da pessoa. Uma jovem, um jovem, é para ser santo, é para estar bem vestidinho, bem coberto. A sexualidade dele é para a esposa ou para o esposo, dele ou dela, né? E não para ser mostrado, não para ser prostituído. Então você percebe, irmãos, que quando o catecismo diz não permitir, não tolerar, não manter, não recorrer, porque isso tudo é contrário ao Evangelho, isso tudo é contrário a Deus, isso tudo é contrário ao amor de Deus, isso tudo é contrário à santidade de Deus. Então todo tipo de pornografia, de prostituição, é destruição do ser humano, é destruição do corpo, é destruição da vida da pessoa, da moral da pessoa, do nome dela dentro da sociedade. É destruir a vida daquele ser humano, é destruir a família dela, é destruir a própria família. Então isso não tem como, irmãos, ficar entre nós. E ser dito assim, isso é normal, isso não é normal. Isso é um pecado que, quando Jesus morreu na cruz, ele nos libertou disso, irmãos. Então, quando você for olhar o celular, preste bem atenção e lembre do Evangelho. Em cada vídeo que você se propor a olhar, cada imagem que você propor a pôr os seus olhos, pense no que Jesus fez por você na cruz, para que isso purifique o seu acesso à internet. Para que você radicalmente arranque o olho, tire a mão, né? Não literalmente, mas no seu coração diga assim: eu não quero participar em absolutamente nada que venha denegrir, destruir o ser humano que foi feito à imagem de Deus, me destruir e destruir o próximo. Ao contrário, eu devo combater esse tipo de coisa, né? Vamos prosseguir, irmãos? Ainda tem ali tempo? O tempo está passando, a gente vai continuar até encerrar ali. Eu já vi que eu não vou concluir hoje, então a gente vai continuar na próxima aula, tá? Vamos ver outro texto, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 20. Está bem pertinho aí, né? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Diz a palavra: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas vamos continuar o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Você vê que, de novo, Paulo vai tratar do Evangelho, a cruz de Jesus. Ele diz assim: olha, vocês morreram para a carne. A carne foi crucificada. Os que são de Cristo crucificaram a carne com todas as suas paixões, com todas as suas concupiscências. E agora vocês receberam no lugar da carne, aquela ainda está lá, viu? Ela vai tentar vocês, mas vocês têm que estar conscientes que vocês já morreram para ela. E que no lugar dela agora vocês têm um novo princípio de vida, uma nova vida, que é a presença do Espírito Santo que opera isso. De maneira que o Espírito Santo vai produzir o amor, a paz, a alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade. Está aqui no versículo 22, temperança. E vejam, é um fruto só, não são frutos, não é?
mas é um fruto só. É como se fosse a laranja, que ela tem várias partes, né? Então, é um fruto só, deliciosíssimo, belíssimo, que o Espírito Santo vai produzindo na sua vida. E que ele tem várias facetas, várias partes. Mas o início que é amor. Olha o amor de novo aqui. Amor. Sempre o amor, né? Amor. Mas junto com o amor vem o gozo, vem a paz, vem a longanimidade, você pode ser longânimo, paciente, vem a benignidade, a bondade, vem a fé, vem a mansidão, vem o autocontrole, você passa a ser controlado. Por quê? Porque isso é o Espírito Santo que produz, não é você. Isso não é uma coisa sua, mas é o Espírito Santo que produz. Mas o Espírito Santo veio habitar em você porque Jesus morreu por você. Quem deu para você o Espírito Santo foi Jesus. E o Espírito Santo veio habitar em você porque Jesus morreu por você, porque você já morreu para o pecado. Então, essas coisas imundas, irmãos, essas coisas podres, decadentes, que são as obras da carne, versículo 19, o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia. Para falar dos pecados que nós estamos tratando, não vou nem ler os outros pecados, mas é tudo imundo também, idolatria, feitiçaria, assim por diante, contenda. Isso não pertence mais a nós, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, no finalzinho do versículo 21, que os que cometem as coisas não herdarão o reino de Deus. São os ímpios. Os ímpios, eles vivem na carne. Os ímpios vivem na carne, certo? Os ímpios, a vida deles é cheia dessas coisas imundas. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm o fruto do Espírito Santo. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas você não é ímpio. Você não crê em Jesus? Você não foi lavado pelo sangue de Jesus? O Espírito Santo não habita em você? Então agora, ande no Espírito. Fruto do Espírito é esse. Ande no Espírito. Você vai dizer, como é que eu vou andar no Espírito? É andando mesmo, irmão. É andando, é dizendo assim, eu não quero nada. Senhor Jesus, acabou, eu não quero essas coisas mais para a minha vida. E eu vou agora fazer o que é próprio da sua maravilhosa obra em mim. Creia nisso, você tem o Espírito Santo. E se levante e comece a fazer a vontade de Deus, confiando em Cristo, confiando nessa graça maravilhosa. Veja, não é meramente um esforço moral, mas é uma ação que vem da fé nessas verdades. Lembra que Tiago diz, a fé sem obras é morta, mas a fé verdadeira, ela age. O apóstolo Paulo fala em outra parte assim, a fé que atua, eu acho isso maravilhoso, acho lindo demais, ele diz assim, a fé que atua pelo amor. Não é lindo isso, irmãos? Uma fé atuante, uma fé que ama. Se eu tenho fé, eu amo. Se eu tenho fé, eu amo o meu próximo. Se eu tenho fé, eu amo até o inimigo. Jesus diz para nós orarmos pelos inimigos. Se eu tenho fé, eu amo a prostituta. Eu amo aquele que se prostitui. E qual é a evidência do meu amor? Eu quero que ele seja salvo. Eu oro por aquela pessoa. E eu não vou participar do pecado daquela pessoa. Eu não vou ficar acessando aqueles vídeos que aquelas pobres moças e aqueles homens, rapazes, põem ali. Porque aquilo, meus irmãos, está destruindo a vida deles, está destruindo famílias, está destruindo a sociedade, está indo contra a imagem de Deus. Vocês percebem todas as implicações disso, irmãos? Vocês percebem como a graça de Deus, ela nos leva a uma questão muito prática, de nós olharmos para tudo isso, encararmos tudo isso, dizendo assim, isso é sujo demais. Isso é muito anti-evangelho, muito anti-Cristo, muito contra Deus, muito ali muito egoísmo, muita maldade, muita perversidade que está por trás da prostituição. Eu não tenho muito tempo agora, mas ainda nesse estudo, já está acabando, no próximo domingo a gente quero falar mais um pouquinho disso, como por trás da prostituição está a perversidade, a maldade, o lucro, o comércio com o corpo das pessoas.
Isso tudo, irmãos, é muita maldade, falta de amor, contrário à cruz de Jesus Cristo e destrutivo para todas as pessoas que participam desse tipo de pecado. Eu vou ficar só mais 2 minutinhos ali, meus irmãos, e eu quero, então, já encerrando, pedir para vocês o seguinte: semana que vem eu estou intercalando, né? Então a gente vai para a carta de Timóteo. Semana que vem nós vamos continuar estudando 1 Timóteo capítulo 3, que fala das qualificações do pastor, né? Nós vamos entrar na qualificação dos pastores. Mas no outro domingo, Deus permitir, nós vamos voltar aqui a esse assunto. E eu queria fazer um pedido para vocês. Que vocês lessem os textos que estão aqui, meditassem, pensassem muito sobre essas coisas que nós já falamos aqui, conversassem, né, aqui entre vocês, irmãos, e nas suas famílias, entre irmãos familiares cristãos de vocês. Vamos refletir sobre essas coisas, irmãos. E lessem, e aí no outro estudo nós vamos continuar, tá bom? Mas eu quero encerrar apenas lembrando vocês, então, algumas verdades aqui importantes, irmãos, que nós temos aprendido nesse primeiro estudo, então, sobre a questão da prostituição. Isso é um pecado grave, porque, em primeiro lugar, é contra Deus, que não nos criou nosso corpo para isso, mas para ser dele e para ser santo a ele. É grave, especialmente no contexto cristão, porque os cristãos foram libertos na cruz de Jesus e o corpo deles pertence a Deus e eles são agora templo do Espírito Santo. E essas coisas não devem ser, então, praticadas, porque isso é uma contradição absurda, como nós estudamos aqui, e que nem mesmo deve nomear esse tipo de pecado, participar, até mesmo falando, como Paulo disse, que não convém a santos. E como é que nós vencemos isso? Nós vencemos isso meditando no Evangelho, confiando em Cristo e na obra do Espírito Santo em nós, e andando e nos levantando, dizendo assim: eu não quero mais participar desse tipo de coisa. A graça de Deus nos fortalecerá e nos dará a vitória, meus irmãos, em Cristo Jesus. E finalmente, lembre, já tratei um pouquinho aqui do assunto, mas vamos tratar mais na próxima aula, da perversidade, da falta de amor que está por trás da prostituição. E que nós aprendemos também aqui que participar da prostituição é não amar, mas o amor nos leva a nos afastarmos da prostituição. Amor a Deus e amor ao próximo, em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar. Senhor amado, nós somos pecadores, nós estamos aqui diante da sua presença, sabemos que somos sujeitos a esse tipo de pecado, e hoje é tão fácil, Senhor, praticar isso, acessar isso, mas nós pedimos, Senhor, abençoe nossa querida igreja, abençoe os nossos amados irmãos, homens e mulheres, que acessam a internet, que estão aí expostos a esse tipo de sujeira espiritual. Mas conceda graça a cada irmão e irmã, para em Cristo Jesus se afastar dessas coisas e não participar em nenhum sentido delas, nem mesmo conversar sobre, falar desse assunto de forma leviana e pecaminosa, e tampouco, Senhor Deus, se deixar ser usado para seduzir outros na internet. Guarda-nos disso. Mas pela misericórdia, pela graça do Senhor, santifica nosso corpo, Senhor. Santifica o nosso olhar, santifica o nosso pensamento, para que nós possamos, Senhor, amar, por amor a Ti, amar o próximo, respeitar a vida de homens e mulheres, mesmo que eles estejam nesse pecado. Não destruí-los, não participar do que está destruindo a eles, mas que nós sejamos, Senhor, instrumentos do Evangelho. O Evangelho tanto nos santifique, como nos venha a chegar aos outros através de nós, santificando-os também, salvando-os também. Abençoa a nossa querida igreja, abençoa cada homem, cada mulher da igreja, cada jovem da igreja. Nos purifica, Senhor, em tudo. Em nome de Jesus, para o seu louvor,
para a sua honra, para a sua glória. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Convido vocês, meus queridos irmãos, a abrir as suas Bíblias agora em Provérbios. Vamos abrir Provérbios, capítulo 22, tá?